Olá, meu nome é Silzen e eu sou sacerdotisa de Umbanda Sagrada. E no tema de hoje nós vamos falar sobre a preparação dos cambones. Falar sobre preparação de cambone é primordial que a gente fale que dentro de um terreiro não existe somente os médios de incorporação e os atabaqueiros e ogãs. Existem sim os irmãos que são cambones, porque não desenvolveram ainda sua mediunidade de incorporação ou porque sentiram no coração que deveriam somente servir os guias, entregando os elementos sem precisar estar incorporado. Sim, a gente precisa ter muita clareza com relação a isso, porque nós temos aí dois lados dos cambones, né? Duas formas. A primeira forma é quando você adentra no terreiro e, como uma forma de aprendizado, você entra em contato com todo esse universo. E aí, conforme você vai compreendendo como que funciona as rotinas de giras daquela casa espiritual, como você vai conhecendo também como que são as cantigas, como que funciona a assistência, você vai ali trabalhando essa questão de servir o guia, trazendo e abrindo aquela ligação pela humildade que a gente precisa ter, é uma forma que nós temos aí de primeira. É quando a gente chega no terreiro, não sabe nada e vai aprendendo ali, cambonando. Quem já chegou no terreiro e já foi incorporando direto? Muito difícil a gente encontrar pessoas assim. A gente encontra irmãos que sempre tem aqueles relatos de eu entrei, e eu comecei cambonando e foi ali que eu aprendi muito. E de fato, cambonar é uma linha de aprendizado que não se esgota, porque a cada trabalho espiritual a gente aprende um pouco mais. Então, temos aí Cambone que chegou e aprende cambonando, e ele ainda não desenvolveu a mediunidade, e aí com o tempo ele vai desenvolvendo essa mediunidade, depois que já compreendeu as energias, daí ele passa para um próximo passo, né, um próximo estágio, que aí sim ele vai fazer um curso de desenvolvimento. E temos o Cambone, que simplesmente entrou no terreiro e não incorpora, mas sentiu no coração que deve servir a espiritualidade. E ali ele fica, servindo a espiritualidade sem a incorporação. Sim, nós temos diversas formas para servir a espiritualidade. Não existe somente a incorporação, não. E isso a gente tem que ter noção. Nós podemos desempenhar diversas funções dentro do terreiro e nos conectarmos com a espiritualidade sem precisar incorporar. Se todo mundo que entrar no terreiro for para incorporar, quem vai cantar? Quem vai poder auxiliar nos trabalhos mediúnicos? Quem vai poder auxiliar chamando assistência para entrar na corrente e passar pelo passe, passar pela consulta? Então, o papel do Cambone é primordial. Não somente, como a gente disse, para manter a organização, mas para que o trabalho flua. Como os dirigentes espirituais orientam esse Cambone, ele já sabe exatamente quais são os passos que acontecem dentro de uma gira, porque ele tem que saber o momento que vai cantar para chegada, o momento que vai cantar para subida, se aquele médium já tem que ali começar a recolher as suas coisas, pois já está finalizando a gira. Então, esse processo, o Cambone está ali. E claro, ele também é primordial para ser, vamos dizer assim, os olhos do sacerdote, enquanto o sacerdote está incorporado. Porque o Cambone, ele vai conseguir ali dizer se o médium incorporou, se não incorporou, se ele trabalhou, se ele não trabalhou, como que aquele médium se comportou.
Lembrando sempre que não é em tom de fofoca que isso deve acontecer, mas sim em tom de orientação, porque ali somos todos irmãos, estamos em uma corrente e é um auxiliando o outro na evolução. Então, precisa sim ter uma pessoa responsável para verificar se todos estão incorporando e se entregando para o trabalho da caridade. Como nós falamos para todos, a Umbanda é para todos os irmãos. E os irmãos, quando entram na Umbanda, muitas vezes chegam lá no terreiro e não sabem de nada. E aí, esse momento de ser Cambone é onde você vai ter o contato total com a aprendizagem. E você vai estar conectado direto com as divindades e com os guias espirituais. Então, a gente aprende muito, porque a cada incorporação, pode ter certeza que ali tem uma lição. E aí, como eu já comentei com vocês, nós temos os irmãos que são cambones de coração, que já passaram pelo processo de desenvolvimento, mas não incorporam e preferem ficar como cambone. E temos aqueles irmãos que se identificaram tanto nesse processo, nesse estágio de ser cambone, que eles ficam ali e auxiliam a espiritualidade. E temos os irmãos que entram no terreiro, passam pelo processo de cambone e depois, com o tempo, verifica-se ali uma mediunidade de incorporação e esse irmão é conduzido para o próximo estágio, para que ele aprenda aí num processo de desenvolvimento teórico e prático como conduzir a sua mediunidade de incorporação. Então, querendo ou não, todo mundo acaba passando pelo processo de cambone. E há de se dizer ainda que até os irmãos que tocam atabaque e que cantam já cambonaram uma vez na vida.